Salve, salve, Corinthians! Rapaziada, Coringão forte demais, pessoal. Mano, confesso pra vocês, eu estava confiante no ano de 2024 que ia dar tudo certo com o Corinthians. Tava confiante que o Augusto Melo ia ganhar as eleições e que o Corinthians ia vir forte. Mas não desse jeito, pessoal. Aí é demais. Aí é um absurdo, pessoal. O Corinthians veio... Não, forte não. O Corinthians veio avassalador. É o maior patrocínio da história. Agora é name watch do CT. 200 milhões de name watch do CT, pessoal. 200 milhões. Sem falar as contratações que estão vindo. Sem falar que ainda pode vir mais patrocinadores, pessoal. Repito, eu achei que o Corinthians vinha forte, mas não avassalador. Esse é o Coringão, pessoal. O Coringão voltou. Então, a única coisa que eu te peço é só o quê? Fortalece com like, pessoal. Mil likes nesse vídeo. Dá essa moral pra nós aí. Fortalece com like. Se não é inscrito ainda, se inscreve, pô. Aqui tem notícia do Corinthians todo santo dia. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, porque o Coringão, o gigante voltou e muita gente está com medo. A gente está entendendo, tem umas pessoas que estão cuidando disso, nosso jurídico, mas está tudo dentro dos conformes que nós imaginamos e a gente conta com o atleta. Um grande jogador, nos interessa, a gente vem monitorando já há algum tempo e tem grande interesse. O Corinthians está no mercado para grandes jogadores, dentro das nossas possibilidades, é claro, mas todo bom atleta nos interessa. Não, para mim estranheza, eu vi também isso aí na rede social, não saiu nada da gente, estou achando estranho, não teve nenhuma conversa sobre isso. A gente tem as informações do Bidu, né, de empréstimo, o próprio Rony também tem algumas perspectivas, né, mas eu acho que o grupo agora é esse, já foi montado pelo Mano, a gente só está agora colocando algumas outras posições. Nossa defesa já vem muito forte, desde o Cássio, Carlos Miguel, Donelli, e aí agora é uma questão, mais uma peça no meio de campo e um outro atacante, para realmente a gente ter um elenco muito forte para disputar todos os campeonatos. Não, o Nemirotes do CT está bem encaminhado também, mas é uma outra fonte também, que é uma parceria dentro da nossa arena, que se Deus quiser até sexta-feira a gente anuncia. Pense que é dinheiro entrando realmente se confirmar, né? Porque é só chegando patrocínio, é só chegando dinheiro para esse Corinthians. Bom, André, ele fala sobre o Luiz Henrique, fala que tem interesse e realmente é assim que o Corinthians precisa agir, ainda mais agora com os cofres um pouquinho mais cheios. Mas ele fala do Eric, que não buscou, o Corinthians não busca o Eric. E isso eu achei uma declaração até estranha, porque o próprio empresário do Eric falou sobre, né? Isso é o que se soube, né? O que nós comentamos aqui é que o Eric teria até manifestado o desejo de jogar no Corinthians. Então, se não houve convite a ele, talvez ele tenha se precipitado. Ou então houve, né? Mais um pouquinho, o Augusto Melo também falaria, não vamos fazer loucuras, porque agora com um contrato de patrocínio que é espetacular, vamos falar sempre nisso, os números do contrato que o Corinthians assinou de patrocínio de camisa são espetaculares, são números estratosféricos. E isso faz com que o clube tenha realmente muitas possibilidades, né? A perspectiva de contratações é muito boa, mas ao mesmo tempo o pessoal do outro lado não vai facilitar negociações. Sim. Nunca foi assim, né? Porque seria assim agora que aparentemente a caixa está transbordando. Mas estranho mesmo em relação ao Eric. Um noticiário até em Curitiba, né? Era diferente desse que o presidente do Corinthians acaba de mencionar. Talvez seja, como em outros casos, uma técnica de negociação. Pois é, a gente começa a ver o Augusto Melo tentando mudar, né, o foco. Eu acho que tem isso também, André. Eu acho que, inclusive, tem pessoas ao lado dele já começando, olha, Augusto, vamos começar a conversar, a falar menos sobre, porque né, todo mundo está vendo o dinheiro que está entrando no Corinthians. Então, eu acho que isso tem a ver também. Pode ser. Aí, talvez, seja um trabalho, né, de leve, gradual, para que ele, nesses momentos de contato com repórteres e tal, seja um pouco mais comedido.
talvez o Corinthians tenha se beneficiar com isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Borré também, tá? Porque sim, o Borré ainda interessa ao Corinthians, o Internacional já está nessa negociação há algum tempo, mas o River Plate também entrou nessa história. O Augusto Melo falou sobre isso. Zupa, Luiz Henrique no Corinthians. Se o Corinthians conseguir contratar o Luiz Henrique, é dos melhores ou o melhor movimento que o Corinthians... No Betis, depois perdeu espaço. A questão é que eu não sei se o Corinthians vai conseguir equacionar o negócio do Luiz Henrique tão rápido quanto ele espera, porque o Betis está em outro compasso. A preferência do Betis é emprestar ou vender o Luiz Henrique para outro clube da Europa, porque a janela vai se abrir. E o Betis pretende esperar um pouco para resolver essa questão. Inclusive, a notícia dada hoje na Espanha, pelos jornais, acho que foi o AS que publicou na Espanha, que o Los Angeles Galaxy, que agora está negociando com o Gabriel Peck, do Vasco, né, fez uma oferta pelo Luiz Henrique de empréstimo, e o Betis falou não, porque eu estou esperando para ver primeiro a Europa. E se não for a Europa, é muito possível que seja o Brasil. Dentre os clubes brasileiros, Flamengo, Fluminense e Corinthians, o Corinthians é quem apresentou as melhores condições para o Real Betis e para o jogador. Então, talvez o Corinthians tenha que esperar mais algumas semanas para concretizar ou não a situação do Luiz Henrique. E embora o presidente, o Mano, estejam todos com alguma pressa para resolver, eu acho que vale porque trata-se de um jogador muito jovem, e a ideia do Corinthians é um empréstimo com compra obrigatória se ele bater meta de jogos. E, assim, não é um valor baixo, mas se daqui a um ano você compra um atleta de 22 anos de idade, com a qualidade que ele tem, não só é um ganho técnico, como é uma questão patrimonial para a revenda. Né? Então, assim, mais uma observação muito boa de mercado do Corinthians com o Luiz Henrique. Pois é, e aí, nesse momento do ano, a gente fica sabendo de um monte de informação de jogador que vem, que vai, assinou, não assinou. E aí o Augusto Melo dá uma declaração que também é estranha quando ele fala do Félix Torres. Olha, eu não sei porque o Félix Torres ainda não se apresentou. Tá tudo certo com o Santos Laguna, mas eu não sei o que acontece. Então, né, o Santos Laguna estava colocando o Félix Torres para jogar, né, até outro dia. E aí o Gustavo ontem trouxe a possibilidade de ser uma rusga do presidente lá do Santos Laguna, ou quem dá as cartas, quem quer que seja, quem é que toma as decisões lá, e no sentido de dificultar a apresentação dele. Agora, se está tudo certo e o jogador ainda não chegou, né, tem que assinar contrato, tem que se apresentar, tem que ver onde vai morar em São Paulo, tem que... Né, não, assim... Eu não estou querendo aqui fazer um discurso ao estilo jogadores não são mercadorias. Evidentemente não são, não se discute isso, né? Não deveria nem ser comentado assim com mais ênfase, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa qualquer, né? Os grandes clubes europeus, a gente sempre vê isso nas conversas com os jogadores, quando se fala mais sobre os bastidores da chegada, das transferências e tal. Os grandes clubes, aqueles que contratam muito bem, têm departamentos dedicados a receber o jogador, receber a família dele, dar o melhor tratamento, mostrar onde pode morar, claro. Escola para filho. Não é uma coisa que o cara chega aqui, o empresário dele se vira para resolver os problemas enquanto o cara se apresenta e vai treinar. Então, né, eu não estou dizendo que o Corinthians não faz isso, não estou criticando ninguém aqui. Só estou dizendo, se está tudo certo, o presidente do clube disse e o jogador ainda nem chegou, e outro dia ele estava jogando, então tem alguma coisa que está diferente, ou não está tudo certo, ou alguém está querendo prejudicar o Félix e, por consequência, o Corinthians nessa história. Olha, e o coordenador de base do Palmeiras, o João Paulo Sampaio, ele recebeu uma proposta do Corinthians para trabalhar no Corinthians, mas ele recusou essa proposta. Bom, é coragem também do Corinthians procurar um coordenador de base de um grande rival para trabalhar lá e, bom, ele disse já é a segunda que ele recusa, desde que o Augusto foi eleito. E é uma proposta ambiciosa, porque o João Paulo hoje coordena a base do Palmeiras. Desde 2015, o Alexandre Matos foi quem eu trouxe do Vitória. Ele é top 1, ele é brilhante no que ele faz no trabalho de base, por isso o Palmeiras passou a ter a base que tem. E a proposta que o Augusto Melo fez a ele era para ele virar o executivo de futebol, isso. Não da base. É a vaga do Rodrigo Caetano que não rolou, assim. O que é uma observação muito boa do Augusto Melo também, mas está certíssimo o Palmeiras em segurar o João Paulo, e o João Paulo deve ter os seus motivos também para permanecer. O presidente do Corinthians tem dito sobre a função do executivo de futebol, de que ele não quer um executivo de futebol para fazer as grandes contratações, porque e ele fala isso, que sobre o mercado faz até sentido, né? O Augusto fala, com dinheiro
eu vou lá e contrato. Eu não preciso de um executivo. Se eu tenho dinheiro para contratar, eu não preciso de um executivo para ir lá. Eu posso ir lá e contratar. Eu quero um executivo que me ajude a buscar o jogador que não é o dinheiro que traz, é a boa observação, é o bom contato, o cara que vem, que ninguém está esperando e que se desenvolva aqui. Acho isso um olhar muito correto mesmo. A questão, o que eu discordo do presidente é o olhar para o executivo de futebol focado totalmente nas contratações. Isso, e não operador, né? Não é só essa a função. Essa é a função que mais aparece para fora. Mas o papel de um executivo de futebol, ele é principalmente estruturar todo o departamento. E o Corinthians está passando por uma grande reformulação e precisa de alguém para estruturar o departamento também, né? O Pois Corinthians é, hoje, por exemplo... é interessante, desculpa, Gustavo, a declaração é contraditória em relação à oferta que o Corinthians fez para esse profissional. Porque a trajetória dele de estruturação de uma área de trabalho no Palmeiras, no caso, né, categorias de base, e como disse o Gustavo, o avanço que o Palmeiras teve nos últimos anos nesse setor de um clube de futebol, se deve também ao trabalho desse profissional. Então, ele não é um operador, ele não é um cara para ficar no telefone e sentar na mesa e fechar. Não é só isso, é claro que ele precisa saber fazer isso. Mas... para ir para o Palmeiras, porque já tinha procurado uma vez e a probabilidade de um novo não era muito grande. E é isso que acontece e também é a vida que segue. Mas olha, uma notícia que deixou o torcedor assustado, tenho certeza que a diretoria do Corinthians também um pouco assustada, é que o presidente do PSG disse que não tem certeza absoluta que vai contratar o Moscardo, não, o Nasser Al-Khelaifi. O Nasser Al-Khelaifi. Ele disse que é um jogador fantástico, acreditamos muito nele e no seu potencial. Ele está ferido e precisa de uma operação. Ferido, né? A gente entende, né? Está machucado. Então temos que cuidar disso também. E aí ele segue. Estamos numa situação um pouco desconfortável com ele, porque não podemos correr o risco de levar um jogador lesionado. Nós temos que esperar. Esta é a situação atualmente, porque a informação que a gente tinha primeiro do Augusto Melo é que não existia nenhuma dúvida de que o Moscardo iria sim para o PSG, mas iria depois da cirurgia. Agora a história já... Tomara que não seja isso, já que ele precisa passar por esse procedimento e precisa se recuperar. É o que deve acontecer, tomara que seja assim e que isso não atrapalhe a negociação. E, assim, também, se a carreira dele continuar da maneira como ele vem fazendo, mostrando a qualidade que ele mostra como jogador de futebol, passando por esse pequeno problema, se recuperando e voltando a jogar onde quer que seja, o sucesso ele vai ter, né? Pode não ser no Paris Saint-Germain, embora seja uma enorme oportunidade, mas as coisas vão dar certo para ele. Vamos falar agora do Borré, porque já virou uma novela a história do Borré, se vem mesmo para o Internacional, se vai para o Corinthians, quem sabe o River, sim. Tem um novo concorrente nessa história, a gente vai saber como é que está o mercado colorado com o Gustavo Berton. O Colorado... Sim, primeiro, dá para entender perfeitamente, né, as palavras do Francescoli, representando o River Plate, o desejo do Borré voltar, né? O Borré foi artilheiro do campeonato argentino jogando pelo River Plate. Se não me engano, ele é o artilheiro do período em que o time foi treinado pelo Galhardo. Ninguém fez tantos gols pelo River quanto ele. Possível. O torcedor, evidentemente, tem essa lembrança, gosta muito dele. É um clube que ele conhece, uma cidade onde ele viveu tanto tempo. Acho que de 17 a 21 foi o período que ele passou lá. Assim, é praticamente um patrimônio do River Plate. Se o River Plate entrar na conversa e ele quiser voltar para a América do Sul, eu acho que é uma atração forte. Sim. E um competidor muito respeitável. Aí a coisa pode se desequilibrar nas propostas financeiras, aquilo que os clubes brasileiros tiverem a oferecer. O Corinthians precisa entender se quer ou não quer. Aí tem Flamengo e Internacional. Seria isso? Não, o Inter, Corinthians e River atrás do Borré. Ah, não, o Flamengo não está. Flamengo não. Flamengo não. Imagina se o Flamengo contrata o Borré. Mais um, né? Muita gente. Me precipitei aqui. O Internacional, nesse momento, falou, meu amigo, embora o Inter já tenha 2 centroavantes também, né? É isso. A mudança de padrão nas coisas que o Augusto Melo disse indicam que tem algo aí. Né? Talvez seja tudo para despistar. Não temos interesse, não fizemos proposta. Enquanto isso, as coisas vão continuando a acontecer. É melhor do que, olha, está tudo certo, ele vai chegar amanhã e o cara não chega. Vai encontrar com o Brás, né?
Eu não posso, até alguém diria que eu estava fazendo um merchan aqui, mas eu acho que eu sei o que aconteceu naquela história da conversa com o Brás, a reunião no dia seguinte. Seria para comer pizza, mas não deixa para lá. Não. Entendedores entenderão. Não posso dar o próximo passo. Tá certo. Bom, mas o Corinthians, eu acho que, assim, eu acho que a coisa continua. Em termos de interesse, conversas e possibilidades. Pois é, a interpretação em relação ao Augusto Melo é quando ele diz, olha, tinha jogador que estava certo com um outro clube. E aí, quando se falou de Corinthians, ele quis voltar atrás. Muita gente falou, olha, é o Borré. Porque sim, existe uma conversa da diretoria do Corinthians com o Borré. Mas poderia ser Luiz Henrique, claro que né? Sim. Porque é um jogador procurado, o Luiz Henrique é um jogador procurado pelo Fluminense, pelo Flamengo também. Poderia ser um desses dois, mas que tem conversa, tem. Vamos, Zupa, vamos falar sobre... Vamos lá, pessoal. Se tem uma contratação que eu quero que dê certo esse ano no Corinthians, é o Borré, mano. Sinceramente. O Borré joga tanto como centroavante, como pelo lado do campo, pessoal. É um excelente jogador, é um craque, mano. É um excelente jogador mesmo. Pô, eu queria muito ver ele com a camisa do Corinthians. Eu gosto do estilo dele, mano. Espero muito que essa contratação dê certo. O River Plate entrou na briga? Só porque é o ex-clube dele? River Plate não tem o dinheiro que o Corinthians tem hoje. A humildade acabou, pessoal. Foi como o Mano falou. O Mano lá, lá do Energia 97. A humildade acabou. O Corinthians tem mais dinheiro agora que muita gente aí. O Corinthians é o novo rico. Aonde que o Borré vai deixar de jogar no Corinthians para jogar no River Plate, sabendo que as duas camisas se equiparam? E eu falo mais, a do Corinthians é maior do que a do River Plate. O Corinthians é o maior time da América. Se o Corinthians só deve ficar atrás só do Boca Juniors, assim, em termos de visibilidade. Porque torcida ainda, a do Cheirinho ainda, querendo ou não, pessoal, quanto ser terceirizada deles, eles têm bastante torcedores, não quanto a nossa. Não quanto a nossa, porque nós é 40 milhões de corintianos de verdade. Não é terceirizado, não. Eles têm mais, mas é terceirizado. Essa história eu já tô cansado de falar. Pessoal, é isso aí. Comente aí e fortalece com o like, beleza? Eu vou contar com a sua ajuda e espero muito que o Borré venha, porque esse vai fazer história no Corinthians. E vai, Corinthians!